Bom dia, amigos e família do Calar. Meu nome é Cassiana, sou advogada, sou mãe, educadora. E hoje eu vim trazer para vocês o resumo desse livro, O Direito à Educação Domiciliar, escrito pelo jurista Alexandre Magno Fernandes Moreira, da editora Monergismo. Esse livro possui 240 páginas, 5 capítulos e 3 apêndices. A primeira coisa que eu quero falar é que esse livro é muito rico em citações, em pesquisas, que ele seria muito melhor aproveitado se lido na íntegra. Nós vamos tomar o cuidado aqui de sintetizar o conteúdo de uma forma a abranger os aspectos mais importantes. Mas eu quero te convidar, além desse vídeo, a abrir o arquivo que está anexo, para que você acompanhe e tenha um pouco mais detalhado aí a resenha desse livro. Oi pessoal, eu vou dar uma intrometida aqui nesse vídeo que a Cassiana está fazendo, nessa resenha. Vocês devem ter visto que ela comentou que aqui na descrição do vídeo a gente tem uma resenha que ela fez por escrito para que vocês consigam acompanhar o vídeo. Então antes que vocês continuem, eu vou sugerir que vocês baixem essa resenha, deem uma lida geral, depois continuem vendo o vídeo, acompanhando a resenha com ela em mãos. Por que isso é importante? É um vídeo bastante técnico, esse é inclusive o objetivo do livro, apresentar de forma legal as bases para a educação domiciliar. Então, para que você consiga ter isso bem claro na sua mente, você consiga entender bem, é um vídeo que vai apresentar bastante definição. Se você conseguir dar uma lida na resenha para que depois consiga acompanhar o vídeo, vai ficar muito mais claro. Claro que é importante você ler o livro. A gente incentiva que você leia o livro. Inclusive, aqui no link também desse vídeo eu vou deixar o link para você comprar esse livro com a Sara, ok? Espero que você goste e faça bastante proveito dessa resenha. O autor começa o livro discorrendo acerca do desenvolvimento da criança enquanto uma pessoa em formação, até que ela se torne uma pessoa completamente formada e pronta para atuar na sociedade em nome próprio, que para isso na nossa Constituição Federal ela prevê a obrigatoriedade da pessoa ser educada, porém não existe um consenso sobre o exato processo que deve ser adotado. Os processos educacionais seriam muitos, uma vez que nenhuma criança percorre um caminho exatamente igual aos demais. A tentativa de implantação de um processo idêntico a todas as crianças violaria a dignidade de cada uma por não respeitar a sua individualidade. Alexandre afirma que esse livro foi elaborado por complexas teses jurídicas para explicar o óbvio. Os pais não apenas podem educar os filhos em casa, como também são as pessoas mais capacitadas e interessadas nisso. O capítulo 1 ele tem por título Educação, conceitos fundamentais. E esse capítulo ele traz várias definições de temas importantes no contexto da educação. O autor toma cuidado de expor diversos pensamentos de diversas pessoas a respeito de cada um desses itens. Mas para fins de resumo aqui, eu vou adotar aquilo que foi acolhido pelo autor como a definição correta. Então, a primeira definição que ele traça aqui é do termo educação. Diz respeito ao desenvolvimento, à maturação, ao florescimento do potencial individual. Conforme a nossa Constituição Federal, ali no artigo 205, ela tem por finalidade o pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Então, a educação ela pode ser realizada de 3 modos. O primeiro, informal, onde os jovens participam da vida adulta de acordo com as suas habilidades. De forma formal, quando se adota um processo educacional específico e destacado da vida cotidiana, destinado à transmissão de conhecimentos, hábitos e habilidades para as novas gerações. E ainda pelo modo não formal, qualquer atividade educacional organizada realizada fora do sistema estabelecido, envolve grupos comunitários e outras organizações. Existem os seguintes tipos de educação não formal: educação paraformal, educação popular, atividades de desenvolvimento pessoal, treinamento profissional. E aí o autor traz, à página 22, um quadro comparativo entre esses modos, o qual está aí no anexo que eu já mencionei. Se você quiser dar uma olhadinha lá, ele é bem interessante. Ele traz também ainda a definição de instrução, que seria a formação intelectual que consiste na transmissão de conhecimentos e habilidades. Definição de ensino corresponde a ações, meios e condições de realizar a instrução. Importa analisar quem ensina, o que ensina e a quem ensina. Ainda a definição de aprendizagem, aquisição de uma técnica qualquer, mudança nas respostas de um organismo ao ambiente, que melhore tais respostas em vista da conservação e do desenvolvimento do próprio organismo. Ela conta com 3 dimensões: a dimensão humana,
que é o relacionamento interpessoal, político-social, que é a época histórica, políticas governamentais, etc. Técnica, definição de objetivos, seleção de conteúdos, técnicas e recursos de ensino. Ele define cultura como tudo que o ser humano produz para garantir a sua sobrevivência. De forma também sintetizado, o termo escolarização ou educação escolar, que seriam todos os processos de caráter educacional controlados por uma instituição. Em termos jurídicos, a escolarização é sinônimo de submissão a padrões homogêneos, definidos em caráter nacional. Educador é a pessoa responsável pela educação de outra pessoa, ou seja, de transmissão seletiva da cultura às novas gerações. Professor ou docente, pessoa responsável pela transmissão de conhecimentos a outras pessoas. A atividade do professor é o ensino, informal ou profissional. Tem professores instrutores, que são responsáveis apenas pela transmissão do conhecimento. São prestadores de serviços e não determinam o que, por que e para que transmitir. Tem os professores educadores, são ao mesmo tempo educadores e instrutores, pois são responsáveis por transmitir conhecimentos e habilidades e também selecionar os bens culturais e as finalidades com que eles serão transmitidos. Definição de intelectual, aquele dotado de cultura bem maior que a média da população, reflete sobre as realidades sociais e propõe soluções para os seus problemas. Ideologia, neutra, visão de mundo partilhada por determinado grupo. Crítica, tem fundo marxista e estratégia utilizada por intelectuais a serviço de uma classe que representa falsamente a realidade em benefício da classe. Propaganda ou doutrinação é uma forma de comunicação e busca influências ou comportamento dos destinatários em direção a determinada causa ou ideologia. Aqui a gente anexa também um outro quadro comparativo que está nas folhas 29 e 30, e eu os desafio a dar uma olhada lá, ele é bem interessante, bem esclarecedor. Bom, quanto ao termo socialização, é a forma de transmissão da cultura a uma pessoa e da retransmissão por ela. Também é conhecida como educação informal, agentes de socialização. Os primários, pessoas mais próximas do indivíduo, ou seja, familiares e amigos. Os secundários, instituições sociais nas quais o indivíduo é inserido. O que seria pedagogia? É a ciência da educação. O que seria didática? É o campo da pedagogia que trata de modos de realização do ensino. Concepções pedagógicas. São as diversas teorias que buscam fundamentar o saber pedagógico. Essas são algumas definições que são muito bem desenvolvidas no corpo do texto e foram expostas aqui de uma forma bem sintética mesmo. O capítulo 2 ele tem por título A Família. A definição de família é controversa, mas o autor acata o seguinte pensamento: a família é qualquer grupo doméstico que contenha ao menos um adulto e uma criança sob a dependência do adulto. Para ele, a função primária da família é a continuação da sociedade, por meio da procriação e também por meio da educação informal ou formal, onde se transmite a cultura. Secundariamente, a família desempenha outros papéis, tais como satisfação das necessidades sexuais do homem e mulher, provimento das necessidades básicas dos seus membros, unidade econômica primária, segurança de seus membros, provimento de um ambiente de afetividade e amor. O autor traz um estudo em que mostra as diferenças de cada estrutura familiar para o desenvolvimento da criança e conclui que o arranjo familiar mais benéfico para a formação de um adulto é a família biológica intacta, que é aquela formada por pai e mãe biológicos que foram casados durante toda a infância da criança e permanecem casados. Nosso ordenamento jurídico entende que família é a comunidade formada por indivíduos unidos em razão de casamento, união estável ou parentesco, seja consanguíneo, afinidade ou adoção. Para o autor, família e Estado têm papéis semelhantes, porém os direitos à vida, segurança, alimentação, moradia e ao lazer são providos em primeiro lugar pela família, só se justificando a atuação estatal nas situações em que a família não tem condições de prover esses direitos com adequação, que seria a subsidiariedade. Em análise à Constituição Federal, artigos 205 caput, 227 caput, 230 caput, 229 e 226, bem como tratados internacionais
tais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e a Convenção sobre os Direitos da Criança, o autor conclui que a família é a base para todas as outras estruturas sociais e é soberana, não tendo seu poder limitado a outro. Assim, ela deve ser respeitada pelo Estado. O fenômeno da educação domiciliar é o título do capítulo 3. O autor começa esse capítulo lamentando o crescente fenômeno das famílias delegarem suas atribuições a outras instituições sociais e focarem-se só no sustento dos seus, ficando o tempo livre das crianças geralmente entregue à televisão. Ele aponta também um crescente número de famílias que gerenciam o tempo em família, aquele após o trabalho e a escola, de modo a transmitirem a cultura e cumprirem seus deveres naturais e jurídicos. Porém, o foco desse livro é lançado sobre outro tipo de família, a saber, aquelas que centralizam a educação no ambiente familiar, que é também chamado de educação domiciliar ou homeschooling. Aqui no ponto 1, ele traz sobre a instrução dirigida pelos pais. O Dr. Alexandre ele propõe que essa categoria seja chamada de instrução dirigida pelos pais, uma vez que não há impasse quanto ao direito dos pais educarem os seus filhos. Porém, é questionada juridicamente a prerrogativa dos pais para instruir os seus filhos. Dessa forma, o termo apontaria corretamente para o poder de os pais decidirem a quem, como, onde e quando se dá o aprendizado dos filhos. Ponto 2. As abordagens e situações de educação domiciliar. O autor descreve o processo de desescolarização de uma família e apresenta alguns modelos educacionais adotados pelas famílias homeschoolers. É importante lembrar que a educação domiciliar é uma modalidade de ensino que não obedece lógica única. Aqui a gente coloca mais um quadro que está nas páginas 63 e 64 para visualização de vocês. Ele traz uma pesquisa norueguesa que classifica as famílias homeschoolers de acordo com seu grau de interação social, os quais seriam educadores domiciliares estruturados, unschoolers, educadores domiciliares pragmáticos e educadores domiciliares marginais. Quanto à motivação para a adoção da educação domiciliar, as famílias foram classificadas em ideológicas, que são aquelas que não aceitam o que é ensinado nas escolas públicas e privadas e para fortalecer o relacionamento com os filhos. As famílias pedagogas, que querem que as crianças aprendam com mais naturalidade e tenham suas curiosidades respeitadas. Também as mães são classificadas em primeira opção, aquelas que sentem terem sido chamadas para a prática da educação domiciliar, e as mães, segunda opção, aquelas que enxergam a educação domiciliar como temporária. Motivações para a adoção da educação domiciliar. O autor nos mostra que são variadas e que podem ser divididas nas seguintes categorias. Então aqui nós vamos falar sobre as motivações daqueles que escolhem a educação domiciliar. Então vamos à primeira motivação, é a social. Creem que a socialização escolar é negativa e aumentam as chances de submissão às pressões do grupo. Já a socialização domiciliar desenvolve mais autoconfiança e um sistema de valores mais estável. Tem também a motivação acadêmica. O sistema escolar desconsidera condições específicas das crianças, submetendo-as ao ensino massificado, com disciplinas isoladas e sem conexão com a realidade. O ensino domiciliar respeita a individualidade da criança e propõe abordagem interdisciplinar. Motivação familiar. Acreditam que na escola há desvalorização das famílias e que o sucesso para o aprendizado dependerá muito mais da estrutura familiar sólida e funcional do que da qualidade de ensino provido nas escolas. E motivações religiosas. As escolas assumem ideologia de cunho materialista e cientificista, desconsiderando a religião ou mesmo atacando de forma explícita. O ponto 4, situação da educação domiciliar no mundo e no Brasil. Aqui o autor traz um panorama histórico mostrando que antes da escola tornar-se um fenômeno em massa, que foi ali no século XIX, as crianças sempre foram ensinadas em casa por seus pais, ou por tutores contratados por seus pais. Com o tempo, as leis de escolarização compulsória, a educação em casa se tornou uma prática de minorias. Hoje, há uma crescente contraposição ao sistema educacional escolar vigente e, com isso, cresce o número de adeptos ao homeschooling. Países como Estados Unidos, Canadá, África do Sul,
Colômbia, México, Peru, Índia, Indonésia, Israel, Áustria, Espanha e Itália já legalizaram a prática do ensino em casa. No Brasil, ainda não há legalização dessa prática. O título do capítulo 4 é Questões Jurídicas Fundamentais. No ponto 1, nós vamos tratar sobre a dignidade da pessoa humana e a educação infantil. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre a dignidade da pessoa humana. A noção moderna de dignidade deriva da doutrina de Kant, segundo o qual os seres humanos têm valor e os objetos têm preço. De acordo com ele, o ser humano é um fim em si mesmo, não podendo ser tratado como um instrumento, um objeto a serviço de outros fins. Ainda segundo Kant, o direito e principalmente o Estado devem ser instrumentos a serviço dos seres humanos, sendo considerado o tratamento indigno colocar os seres humanos a serviço do Estado, como aconteceria nos regimes totalitários, os nazistas, comunistas e fascistas. Diversos tratados internacionais hoje tentam estabelecer o que é a dignidade humana e protegê-la. Esses tratados foram ratificados pelo Brasil e são subordinados apenas à nossa Constituição Federal. Os autores em direitos humanos, em geral, distinguem a dignidade interna, o valor inerente ao ser humano, da dignidade externa, identificada com o merecimento de respeito. São 3 os aspectos da dignidade humana reconhecidos internacionalmente. 1. Igualdade. Todos devem ser tratados com igual consideração e respeito. 2. Direito de personalidade. Vida, liberdade, honra, integridade moral e física, imagem, direito ao próprio corpo, as partes separadas do corpo, direito ao nome e à intimidade. E 3, autonomia, habilidade individual de determinar os fins a serem atingidos e os meios para atingi-los. Agora, em se falando do direito da criança, à dignidade e ao respeito, o Dr. Alexandre faz um estudo acerca da dignidade da criança segundo a Constituição Federal e também a Convenção sobre os Direitos das Crianças, e conclui que ao ir adquirindo novas competências, a criança também vai adquirindo capacidade de assumir a responsabilidade por decisões que afetam a sua vida. Assim, a criança vai deixando de ser um sujeito de direito para ser um agente de direito. Para o autor ainda, dar às crianças um conjunto completo de proteções não é conferir privilégios, mas diminuir a brutal diferença de poder entre estas e os adultos. Em relação ao direito da criança à dignidade e ao respeito aplicado à educação, o autor dedica esse item a desmascarar as tensões entre o sistema escolar e a dignidade humana. Para o autor, a educação é a forma mais radical, intensa e extensiva de se intervir na vida de uma criança. E quanto maior é essa intervenção, menor é a sua autonomia e mais exposta a riscos estará a sua dignidade. Ele acredita que o sistema escolar brasileiro atual suprime a autonomia das crianças, uma vez que, com vistas ao futuro adulto, é imposto um processo com pouquíssima ou nenhuma participação da vontade desses seres humanos reais. Peço permissão aqui para citar o autor do livro na íntegra. A intervenção realizada pela escola na vida da criança só pode ser comparada na vida adulta à realizada na prisão. Os pontos de semelhança são vários, como estrutura autoritária, perda da autonomia individual, ausência de participação na formulação das decisões e tempos determinados para todas as atividades. Há uma notável semelhança, incluindo-se a relação à função primordial. Enquanto a escola se destinaria à socialização das crianças, a penitenciária se destinaria à ressocialização dos adultos. Assim, o autor ele deixa a seguinte reflexão. Seria possível uma escola em que as crianças tivessem graus crescentes de autonomia de acordo com seu grau de desenvolvimento intelectual? Outro impasse apresentado pelo autor refere-se ao fato de que as escolas são instituições que envolvem poder e dinheiro, e também pessoas que dependam dela para sobreviver. Assim, elas passam a trabalhar muito mais em prol de seus interesses que em prol dos interessados, nos interesses das pessoas a quem elas dizem servir, sendo então prioridade o crescimento da instituição e não mais as finalidades explícitas. Outro fator de interesse interno é apresentado pelo autor, a transmissão de determinada visão do mundo pela classe docente.
ou seja, doutrinação ideológica que transforma a educação em propaganda, de forma a distorcer as visões do mundo ou mesmo ignorá-las. Para o autor, a inversão de funções em que o ser humano passa a existir em função da instituição retira a humanidade dos alunos, transformando-os em objetos, instrumentos a serviço dos propósitos externos a eles. O último ponto levantado pelo autor nesse item é que a dignidade da criança é desrespeitada na escola por meio da massificação, que considera média estatística para determinação de conteúdo, metodologias de ensino e ritmos de aprendizagem, e não as peculiaridades individuais. Segundo o autor, nesse quesito, não há só o desrespeito à dignidade da criança, mas também ao seu direito de diversidade, pelo qual cada pessoa tem direito de definir suas necessidades, seus desejos e sua visão de mundo. O Dr. Alexandre conclui dizendo que deve-se conferir maior liberdade educacional possível às famílias e instituições educacionais, a qual já é prevista pelo artigo 206, incisos 2 e 3 da Constituição Federal, quanto ao dever de neutralidade do Estado aplicado à educação. O autor defende que o papel do Estado é prover as condições necessárias para a realização de projetos individuais pelo maior número possível de pessoas. O Estado não seria o responsável por formar pessoas, mas sim conformar às necessidades e demandas deles. Para ele, o Estado cumpriria o seu dever de neutralidade, respeitando em sua totalidade os princípios da dignidade da pessoa humana e autonomia, respeitando as escolhas e estilos de vida individuais, não impondo medidas coercitivas segundo a sua própria concepção de realidade. Ele cita um autor chamado Will Kinningham, que diz que nenhuma vida será melhor por ser vivida exteriormente, segundo valores que a pessoa não endossa. Minha vida só será melhor se eu a estiver conduzindo interiormente, segundo minhas crenças a respeito de valor. Ainda o Dr. Alexandre defende que é reconhecido até mesmo por pedagogos e filósofos que não existe educação neutra, uma vez que toda forma de educação requer que se façam opções políticas, filosóficas e antropológicas, mesmo que essas não sejam expressamente assumidas. Em análise à Constituição Federal Brasileira, o autor diz que é impossível a separação entre o Estado e a educação, como é nos Estados Unidos, uma vez que o Estado entende ser o responsável por ela. Assim, deve ser adotado um neutralismo moderado, que confere aos pais a máxima liberdade possível dentro de padrões mínimos traçados pelo Estado. Assim, o limite do poder dos pais seria obediência a padrões mínimos de ensinos prescritos ou aprovados pelo Estado. Primazia dos pais na transmissão de convicções fundamentais e o respeito à autonomia das crianças de acordo com o grau de desenvolvimento intelectual. Ao que tange a liberdade de consciência e de crença na educação infantil. Para o autor, a família vai além da ética, dos princípios e normas, sendo um lugar de proteção, de cuidado e de amor. Ainda na educação, que os pais provêm aos filhos está indissoluvelmente ligada à liberdade de consciência, crença e religião. Ele ainda relata que, se tratando de pais religiosos descontentes com os padrões escolares, muitos optam por educar os filhos em casa, mesmo às vezes tendo escolas e suas próprias denominações, pois essas são particulares e muitas vezes muito caras, o que as famílias não podem pagar. Em relação ao direito de transmitir determinada cultura às novas gerações, a cultura só pode existir se for transmitida de forma contínua às gerações por meio de educação formal ou informal. Parafraseando o artigo 215 da Constituição Federal, ela compreende os valores, crenças, convicções, línguas, conhecimentos e artes, tradições, instituições e modo de vida através do qual uma pessoa ou um grupo expressa sua humanidade e os significados que eles dão à sua existência e ao seu desenvolvimento. Agora, acerca do pluralismo político. O autor explica que todas as normas constitucionais e outras espécies normativas são baseadas e devem ser interpretadas conforme o princípio do pluralismo jurídico, porque assim prevê a nossa Constituição Federal. Isso é dizer que o poder político e jurídico tem diversas fontes, dentre as quais se destacam as associações voluntárias, os direitos das associações e a autonomia familiar. Aqui nos é explicado que a associação é a união de pessoas que se organizam para fins não econômicos
e que a Constituição Federal garante a liberdade para que indivíduos formem uma associação, desde que não se reúnam para fins ilícitos, como é o crime, por exemplo. A família é uma espécie de associação íntima e é amparada por essa liberdade de associação e também pela liberdade individual, detendo uma série de poderes, entre eles evitar o conhecimento e a atuação de pessoas estranhas à vida íntima dos indivíduos. As relações do poder familiar com o poder estatal, o autor explica que as prerrogativas conferidas aos pais com o objetivo de gerir as questões internas da família é denominado poder familiar. A relação entre família e Estado são regidas pelo princípio de intervenção mínima do Estado na família, podendo o Estado interferir nesse poder familiar apenas quando este não estiver desempenhando suas funções com adequação ou não puder garantir aos filhos os direitos fundamentais. Bom, o capítulo 5 se dedica ao direito à instrução dirigida pelos pais. A educação como direito social e o princípio da subsidiariedade. A nossa Constituição Federal classifica a educação como um direito social, em que tem por finalidade proporcionar melhores condições de vida aos setores mais fragilizados. O Dr. Alexandre reforça aqui a ideia de que o Estado deve trabalhar de forma auxiliar e assistencial em relação à família. O artigo 205 da Constituição determina que as duas instituições, tanto o Estado quanto a família, são responsáveis por prover o direito à educação, mas não determinou de maneira expressa as relações entre essas duas instituições no tocante ao provimento desse serviço. Assim, a educação domiciliar não apenas é um direito da família, como também é um dever, o qual descumprido é digno da perda do poder familiar. Em relação agora ao pluralismo político aplicado à educação, o autor traz uma tensão entre o pluralismo das ideias, da visão de mundo, educacional, etc., que é garantido pelo Estado, e a doutrinação ideológica que acontece nas escolas e que viola o princípio da neutralidade estatal, o direito humano dos pais de educar os filhos de acordo com suas concepções morais e religiosas. Assim, o Estado não tem o direito de impor à família como opção única a educação escolarizada. Essa escolha cabe à família e é explícita no artigo 1634, inciso 1 do Código Civil Brasileiro, bem como na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 20. Ainda o poder do Estado deve obedecer ao princípio da subsidiariedade, que já foi explicado, em que eles entrarem em ação quando a família não estiver em condições de prover aquilo que é necessário. 3. O princípio da proteção integral ou do melhor interesse da criança. Aqui eu quero parafrasear o autor mais uma vez. Até o momento demonstrou-se que a denominada educação domiciliar como modalidade de instrução de livre escolha dos pais é sem dúvida protegida e demandada pela previsão do Brasil como sociedade plural, do pluralismo político, como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil e do princípio da subsidiariedade como limitador da função estatal no provimento de direitos sociais. A partir de agora, o autor se dedica a analisar o princípio da proteção integral ou do melhor interesse da criança, que está previsto na nossa Constituição Federal, na Convenção Internacional dos Direitos da Criança e também no ECA. As crianças são agentes que gozam de proteção reforçada, tendo em vista o seu incompleto desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Assim, quando houver conflitos de interesse, deve-se privilegiar o interesse das crianças. Em termos de educação domiciliar, há então que se observar a tríade de interesses envolvidos: o interesse dos pais, o interesse do Estado e o interesse da criança. No que tange o interesse dos pais, são dois: o interesse próprio, baseado nas vitais necessidades emocionais preenchidas pelo relacionamento entre pais e filhos. 2. Interesse pelo outro, que é prover o bem-estar dos filhos. O interesse do Estado também são dois: educação cívica, que possibilite a participação do indivíduo nas estruturas políticas, e o segundo, que crianças recebam educação básica suficiente para torná-las adultas capazes de atuarem de forma independente na sociedade. Os interesses das crianças também dois: se desenvolverem como adultos capazes de funcionamento independente e se tornarem pessoas capazes de buscar realizar suas aspirações e participar, se quiserem, do processo político. Para o autor, todos esses interesses são legítimos e devem ser respeitados, sendo necessário, então, compatibilizá-los. O autor passa a analisar a satisfação desses interesses dentro da educação domiciliar,
Para isso, ele lança mão de dados de pesquisas apuradas em países onde essa modalidade de educação é permitida. Esses estudos concluem que a educação desenvolvida predominantemente no seio familiar é capaz de realizar não apenas o interesse dos pais, mas também o do Estado e da criança, de forma ainda superior que a educação escolarizada, seja ela privada ou pública. Isso é atribuído à educação individualizada que a criança recebe e que caracteriza a plena satisfação do seu melhor interesse. Para o autor, a matrícula escolar da criança só poderia ser ordenada após o devido processo legal, que apurasse que a criança está em nível de conhecimento inferior, que a criança está privada da convivência comunitária, ou comprovado dano de caráter psicológico, intelectual, decorrente da manutenção da educação domiciliar. Ou seja, o que o autor está falando aqui? Que um pai só poderia ser forçado a matricular um filho na escola caso alguns danos fossem apurados em um devido processo legal. O inverso também é cabível, que o Estado recomende o ensino domiciliar àquelas crianças que têm sofrido dano psicológico ou de aprendizado na escola. Aqui o autor passa para as conclusões finais dele e eu vou parafraseá-lo mais uma vez quando ele diz a respeito da essência desse livro. Esse livro diz respeito à própria identidade do Estado brasileiro, definida como Constituição Federal. Trata-se de reafirmação da República Federativa do Brasil como Estado democrático de direito, fundamentado na dignidade da pessoa humana e pluralismo político, comprometido com o bem-estar de todos, sem nenhuma forma de preconceito ou discriminação. O autor reconhece o relevante papel da assistência social das escolas aos carentes e ainda no mecanismo de defesa dos direitos da criança em geral. Porém, a massificação da educação não respeita as necessidades individuais específicas das crianças, violando assim a sua dignidade. Ainda as crianças podem servir de instrumento da difusão de determinadas ideologias, fruto de doutrinação ideológica nas escolas. Diante da pluralidade da sociedade brasileira, o Estado deve agir com neutralidade e não impor uma concepção específica de ser humano e nem um estilo de vida e valores, mesmo que esteja em contradição com a maioria da sociedade. Assim, a imposição de um único modelo aceitável de educação e a consequente proibição dos demais modelos é vedada pelo princípio da pluralidade pedagógica. Outra conclusão é que a liberdade educacional deve ser garantida ao máximo nas suas duas pontas, o ensino e o aprendizado, possibilitando que crianças e adolescentes participem efetivamente de sua educação e os pais na condução e na escolha do modo com que almejam essa educação. Bom, o autor apresenta 3 limites para a liberdade pedagógica, que são pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Ao que tange a preocupação maior da sociedade quanto ao ensino domiciliar, a chamada socialização, o autor preocupa-se em apontar e citar diversas pesquisas que mostram que crianças educadas em casa alcançam níveis superiores nesse quesito. Quanto à família, o autor conclui que deve ser autônoma e respeitada a sua privacidade enquanto associação íntima. Conclui ainda que a relação fundamental entre a família e o Estado é de proteção contra terceiros e contra o próprio Estado. Porém, o Estado pode intervir em situações específicas em que a família deixou de exercer as suas funções intrínsecas, como proteção mútua de seus membros. O autor reforçou alguns dispositivos de leis nacionais e internacionais que defendem o poder familiar e a sua liberdade de gerência de seus membros. As famílias que optam pela educação clássica focam em aspectos metafísicos e religiosos, os quais foram abandonados pelo sistema oficial de ensino brasileiro, que adotou um currículo científico com base em Augusto Comte. Assim, a escolarização compulsória desrespeita o direito dos pais a educar os seus filhos de acordo com as suas convicções. Nas palavras do autor, a opção pela educação domiciliar está inserida com naturalidade na autonomia da família, não requerendo a justificação de sua escolha às autoridades jurídicas públicas. O autor explica ainda que essa é a situação do direito da educação domiciliar no ordenamento jurídico brasileiro. Trata-se de um direito não enumerado de forma expressa no texto constitucional, mas decorrente da conjunção de diversos direitos
valores e princípios constitucionais, dentre os quais a dignidade humana aplicada às crianças, o pluralismo social e político, a neutralidade estatal, a autonomia da família, a liberdade de expressão, a subsidiariedade da atuação estatal, os direitos culturais e a liberdade da consciência, crença e religião. O livro é encerrado com apêndices e reflexões acerca do ensino domiciliar. Bom, eu espero que essa resenha tenha sido esclarecedora para você e que ela tenha te desafiado a fazer uma leitura mais profunda nesse livro sobre esse assunto. Agradeço à família Educalar por essa oportunidade e a você pela sua atenção.